vez, hoje em dia já está mais alargada esta, portanto, a vossa dinâmica, a vossa ação empresarial, digamos assim, porque também já têm com vocês, portanto, a empresa Farming também, que também é diretora. Portanto, Sim. sim. Ou seja, é multifacetada e muito certamente nos irá contar. Em linhas gerais, o que é que tipo de consultoria vocês dão no terreno? Então, obrigada por esta oportunidade, por me receberem aqui. Concerto é uma empresa relativamente jovem, nós temos um bocadinho mais de 4 anos de idade e surgiu originalmente porque eu e o meu marido, também meu sócio, somos os dois veterinários e percebemos que pela altura de 2020 começou a haver uma procura grande da parte dos retalhistas em que os produtos de origem animal fossem certificados para bem-estar animal, mas os produtores não estavam muito perdidos no meio de todas estas novas exigências e referenciais, e não só o referencial, mas toda a dinâmica. Nós conhecíamos bem o funcionamento da certificação em questão, na altura, e oferecemos esse serviço, primeiro a uma empresa e depois a outra, e a palavra começou-se a espalhar e juntámos 2 novos membros à equipa e por aí em diante. Isto foi um bocadinho a nossa porta de entrada, trabalhar junto com os produtores, porque na verdade agora já temos uma equipa que faz acompanhamento, não só continuamos sempre no bem-estar animal, um grande foco, mas já o nosso trabalho vai bastante para além da parte da certificação. O nosso trabalho mesmo em relação ao bem-estar animal, e isto eu tenho de fazer o reconhecimento dos produtores que trabalham connosco, que são espetaculares, porque felizmente houve esta oportunidade de perceberem o impacto que o bem-estar também pode ter na produção e na qualidade dos produtos deles, e então quiseram ir um bocadinho mais até além daquilo que a certificação exige, e depois, como é impossível separar uma coisa da outra, começámos também, obviamente, a perceber que o impacto, por exemplo, vamos falar do bem-estar de vacas leiteiras, o impacto que o bem-estar pode ter na qualidade do leite. E então já fazemos um acompanhamento também. Também o nosso background em termos técnicos permite-nos fazer isso em termos de qualidade do leite, qualidade de carne de suíno, mesmo na indústria, nos matadouros, fazemos esse acompanhamento também, porque não é possível desligar uma coisa da outra. E depois também temos um departamento agrícola que faz quase um trabalho paralelo, mas na parte de muito focado vinho olival e também outras culturas, e vamos seguindo lado a lado com os nossos produtores, mas eu acho que servimos aqui de braço direito a muitas empresas, realmente. Então vamos lá aqui equacionar, ou melhor, vamos aqui resumir o que é que a vossa ação, e como parece desde logo bastante interessante. E desde logo também uma curiosidade, porque o próprio nome Concerta diz muito. Portanto, sim. vocês estão no terreno para consertar, por assim dizer, Sim, aquilo, é verdade, aquilo sim. que pode e deve ser consertado, deve Sim. ser melhorado, não é? Originalmente era porque seria a consultoria certificação agropecuária, e daí o nome Concerta, mas nós acabámos por nos afastar só do trabalho da parte da certificação, e o nome realmente eu acho que depois também reflete-se nessa parte. Portanto, Ajuda. já nos apercebemos que portanto, tem várias tarefas, várias funções, várias atividades, portanto, a vossa empresa, a vossa ação. Mas começaríamos justamente por aí, pelo menos foi a ideia com que eu fiquei. Quer dizer, vocês não são uma empresa certificadora, mas colaboram, ou seja, preparam a exploração. Sim. Para que efetivamente ela consiga depois Sim. aceder enfim, aos referenciais que hoje são obrigatórios. Então, da parte do trabalho que fazemos, do acompanhamento e preparação das certificações, nós fazemos todo o trabalho
visitar as explorações, fazer um levantamento do estado de bem-estar dos animais, fazer um levantamento de problemas que possam existir, sugerir soluções, verificar a implementação de soluções, verificar a eficiência e os resultados, ajudar com a parte burocrática também, que é sempre um bocadinho difícil, complicada, tem algumas letras pequenas que convém conhecer, e mesmo no próprio dia de auditorias, acompanhar, estar ao lado do produtor para também não ser, especialmente as primeiras auditorias, é sempre um momento um bocadinho enervante e dar aí esse apoio. Nós não somos uma entidade certificadora, nem fazemos tensões de ser, porque, na verdade, adoramos o trabalho de bastidores que fazemos e adoramos ver a evolução das explorações ao longo dos anos. Vamos trabalhando com eles, isso sim é a grande cenoura, se calhar, à frente do nosso burro, de continuar a trabalhar com estas explorações. E é importante a vossa presença aqui num congresso desta envergadura. Nós, neste congresso, já é o segundo ano que participamos aqui. Vimos cá pela nossa vertente de consultoria, mas também por causa da Farmin, a empresa de formação do setor agropecuário que juntámos à nossa empresa no ano passado, e achamos que somos sempre muito bem recebidos, o feedback dos participantes é sempre bastante bom. E sem dúvida que é o nosso meio e que é as pessoas com quem nós gostamos de falar e de conhecer, quem ainda não conhecemos, sem dúvida que é um congresso sem par. Permita-me esta questão, e uma vez que estamos, portanto, num congresso de zootecnia, portanto, gostaria que fizesse um retrato possível de como vai a zootecnia, pela experiência que tem, obviamente, sim, como vai a zootecnia, como vão as explorações pecuárias em Portugal. Eu sendo veterinária, não quero entrar em terrenos pantanosos a dizer como é que vai a zootecnia em Portugal, se calhar é um bocadinho, se calhar os meus colegas zootécnicos teriam mais autoridade para falar sobre o assunto. Em relação às explorações, o que eu posso dizer é que um engenheiro zootécnico certo faz a diferença entre uma exploração em que os animais vivem com bem-estar, os animais o produto final tem muita qualidade. Muitas vezes nós falamos, e sem tirar importância ao programa, da tecnologia, a importância da inteligência artificial, de zootecnia de precisão. Isso é tudo muito importante nas mãos certas. Eu trabalho com suínos, bovinos, aves e pequenos ruminantes, e eu vejo explorações de topo, pavilhões que custaram milhões, com tecnologia importada do melhor, nas mãos de quem não percebe o que é que está a fazer, ou que não tem o brio, ou que não procura, podem ser até desastrosos, porque os automatismos, se não forem bem trabalhados, podem ter impactos muito grandes na produção. E vejo explorações muito básicas, em que temos animais, se calhar, ainda a comer à mão, com um carrinho, e que a pessoa que trabalha lá é de um brio, de uma excelência, de um cuidado extraordinário, e sem dúvida que essas explorações, em termos de produto final e mesmo de qualidade de vida, tanto dos animais como das pessoas que lá trabalham, porque nós não podemos esquecer-nos nunca que nunca haverá bem-estar se não houver bem-estar das pessoas que trabalham nas explorações, é muito superior. E aí então é que um zootécnico deve entrar. Incrível. O trabalho dos zootécnicos eu adoro, gosto muito da minha profissão, gosto muito de ser veterinária, mas tenho um gosto enorme de trabalhar lado a lado com os zootécnicos, porque aprendo imenso com eles todos os dias que trabalho. Às vezes eu até acho que ando um bocadinho atrás deles em assuntos que sou menos confiante, e procuro ali, quando encontro um zootécnico que saiba o que é que está a fazer, que procure saber, não é? Uma pessoa não sabe só porque sim,
procuro saber, eu tento muito, muito aproveitar esse conhecimento, porque sem dúvida que são a peça-chave em qualquer exploração pecuária. Sem dúvida. Também convém referir o facto de, enfim, nem todas as explorações têm muitas vezes condição financeira para suportar, enfim, uma equipa que se quer. Claro, mas claro, isso é verdade, mas muitas vezes nós temos um grupo de explorações em que temos um técnico responsável, esse técnico... Por várias explorações. Exatamente, ou seja, cada exploração tem um conjunto de trabalhadores que estão na exploração, mas esse técnico responsável que circula entre as explorações é quem está a supervisionar e a marcar o passo de trabalho das explorações. Ou seja, esse técnico é que é responsável quando entra e vê que alguma coisa não está como devia, de resolver. E aí é a importância igual, ou seja, é onde eu vejo os zootécnicos com que trabalho, alguns estão sempre na mesma exploração, outros circulam, mas sem dúvida que são a peça-chave. Podemos dizer, no âmbito desta nossa conversa, podemos dizer que a pequena exploração, enfim, tem que pensar sempre em aumentar a sua área, aumentar a sua produção, a sua exploração, para que efetivamente tenha mais possibilidade. Eu acho que essa afirmação pode ser um bocadinho perigosa. Acho que o crescimento é ótimo e é ótimo planear-se crescimento, mas não se pode estar a crescer uma coisa que não está preparada para tal. Tem que haver sustentabilidade. Ou seja, em termos mesmo de direção, mesmo das empresas que fazem a gestão das explorações, o crescimento tem de ser muito pensado. O que é que eu já me deparei? E são casos um bocadinho tristes, que é tristes porque sentimos pelas pessoas que quiseram crescer, obviamente ninguém quer crescer a achar que vai ser um problema, mas de repente encontraram-se com um efetivo muito maior, mas com uma falta de mão de obra brutal, como nós sabemos que é um problema nos dias que correm, pessoas efetivamente que estejam lá, e de repente tudo se desmorona quando a exploração era mais pequena, era muito mais sustentável, as margens, porque nós temos de falar de margens, não temos de falar de faturação, não é? Uma exploração grande pode faturar muito mais e ter uma margem muito menor de lucro, e então em termos de sustentabilidade mais valia ter ficado mais pequeno. Qual é a ideia que tem? Uma grande parte das explorações, pelo menos uma determinada percentagem das explorações pecuárias, ainda tem um núcleo familiar. Sim. Eu acho que é ótimo. Eu acho que os negócios familiares podem correr muito bem, desde que haja bastante noção de primeiro separar as águas, não é? Às vezes temos um bocadinho de dificuldade na transição da geração acima para a geração abaixo, na delegação de tarefas e de responsabilidades. Isso vemos quando muitas vezes as gerações mais novas podem ter uma visão diferente, normalmente mais moderna, não sempre, mas normalmente mais moderna do que deve ser uma exploração. Aí pode haver algumas entropias entre gerações. O facto de ser familiar ou não, não significa obrigatoriamente que seja um problema, até porque eu trabalho com várias empresas familiares que trabalham muitíssimo bem, numa grande harmonia, entendem-se muito bem, são núcleos muito fortes, muito coesos e que realmente fazem as empresas crescer. E também trabalho com empresas que não são familiares, em que é um caos dentro e ninguém se entende, e quem acaba por sofrer são as explorações e quem está a trabalhar mais ao nível local, porque não consegue aceder também aos quadros mais acima. Por isso, vemos muitas explorações familiares, mas espero que se mantenham, porque as que funcionam bem, então, estão no ótimo caminho, sem dúvida. A Catarina Stewell é consultora agropecuária e não vou perder esta oportunidade de lhe perguntar isto na tentativa de ficarmos todos nós a conhecer melhor a realidade, não só pecuária, portanto a realidade agrícola nacional,
uma vez que tem este contacto com as explorações, com os produtores, com os empresários. Portanto, no fundo, o que eu quero, e certamente quem nos segue também quer saber, é como é que está este tecido. Portanto, se a partir do momento em que uma consultora aparece na exploração, quais são os problemas, se é que os existem, quais são as dificuldades, quais são as necessidades, falemos assim, quais são as necessidades prementes que a grande maioria das explorações têm? Eu diria que, sem dúvida, e eu acho que isso também resultou muito no facto de juntarmos a Farmina à nossa empresa, a formação do pessoal é essencial e está bastante em falta. E eu, quando falo de formação... A vários níveis. A todos os níveis. Por isso, todas as pessoas que trabalham na exploração, seja fazer o trabalho mais braçal possível, desde que estejam, do meu ponto de vista, obviamente, em contacto com os animais ou que tenham impacto, não é, na vida dos animais, a formação não pode ser descurada mesmo. E, mais uma vez, eu não estou a falar de formação, de chegar ali a assinar um papel a dizer que teve na manhã de formação a dormir. Isso não me interessa nada. Nós fazemos muitas formações junto das empresas com que trabalhamos, mesmo muitas. Juntamos os técnicos todos e as nossas formações, não sou eu a debitar durante uma manhã inteira decretos de lei ou o referencial que não lhes interessa nada porque não lhes cabe a ele avaliar. O que interessa é o que é o animal com que estão a trabalhar, o que é a espécie, como é que se comporta, como é que deve ser manuseada, como é que deve ser tratada, quais é que são as condições mínimas, como é que se deve agir em situação A, B, para que depois na exploração efetivamente consigam aplicar aquilo que nós estamos a tentar transmitir. Todas as nossas visitas às explorações, e nós no ano passado somos capazes de ter feito à volta de 400 visitas a explorações diferentes, por isso entre todas as espécies, são um momento de formação. São um momento, nós não entramos lá e fazemos o que temos a fazer, vamos embora. Falamos com os técnicos, perguntamos, dizemos, olha, eu neste caso eu acho que faria assim ou assado, este animal devia ser transferido para um parque assim e tal. Nós não tomamos decisões, mas muitas vezes nós vemos que o quão receptivos as pessoas que estão a trabalhar na exploração estão a terem alguém que passa ali algum tempo com eles, a ajudá-los em alguns aspectos do dia-a-dia. Por isso, sem dúvida que a formação do pessoal e dos técnicos, qualquer que seja o nível, é essencial. Formação e depois atualização. Formação e atualização, sem dúvida, sempre. E ir para aí além, era como eu dizia, claro que temos problemas de infraestruturas, mas os problemas de infraestruturas são muito mais fáceis de resolver do que os problemas de pessoal. E quando, aliás, quando eu falo de formação, se calhar também deveria falar de fixação, porque se tem um bom técnico, agarrem-no. Agarrem-no, não o deixem fugir, deem-lhe condições, não é só condições, estava a discutir com a minha equipa há pouco, não é só condições em termos de monetárias, de um ordenado. Deles proporcionem tratem-no bem. E um ambiente de trabalho que dê gosto ir, que dê gosto passar o dia. Ou seja, eu quero trabalhar numa exploração, eu às vezes visito explorações que se calhar nem que me pagassem 3.000 euros por mês eu queria trabalhar lá, porque não são agradáveis, não há ali um melhoramento contínuo de pequenas coisas que nós vemos às vezes e que depois desgastam muito o pessoal. Como disse, a formação aí é muito importante. A formação é... Se a equipa estiver bem formada, naturalmente Sim, depois o resto vem por acréscimo. sem dúvida, mas de cima também é um bocadinho preciso ter noção de que melhorar uma exploração também vai ajudar a fixar uma equipa. E fixar uma equipa vai fazer com que a nossa equipa seja gradualmente mais formada, porque o problema hoje em dia que nós temos nas explorações grande é a entrada e saída constante de pessoal. E cada vez que entra uma pessoa nova, é preciso que esteja lá alguém para lhe dar formação, das coisas básicas, tudo o que o outro já tinha aprendido perdeu-se.
E isso causa grandes entropias nos funcionamentos das explorações, muito grandes mesmo. Até porque hoje técnicos, portanto, há poucos para as necessidades, não é? Pouquíssimos, e bons técnicos ainda menos, não é? E por isso eu, quando encontro um bom técnico numa exploração, normalmente falo com a direção, digo, vocês agarrem esta pessoa, porque vocês precisam de ter noção do valor que ela tem no trabalho do dia-a-dia. Portanto, aqui ficaram estas dicas muito importantes, Sim. portanto, para os empresários, para as explorações, que não descurem de forma alguma a formação, que é muito importante, porque um bom profissional, bem formado, certamente que terá um futuro promissor e toda a equipa, como disse bem, não é? Toda a equipa e toda a exploração, portanto, tudo o que tiverem em redor vai ganhar com isso, com certeza, incluindo aqui os animais, o bem-estar animal. Sem dúvida. Foi por aí que nós começamos esta conversa, não é? Sem dúvida, sim. Por isso, acho que quando um ganha, todos ganham. Sabemos também que Concerta, a vossa empresa, também não trabalha apenas na área animal. Portanto, hoje vocês são multifacetados, também a vinho, o olival, portanto, e por aí fora, não é? Sim, pronto, aí já passaríamos para o meu colega Rui ou para o meu colega Francisco, que Francisco gera a parte agrícola. Era como eu dizia, à semelhança do departamento animal, o Francisco trabalha muito com a parte da sustentabilidade da vinha e do olival. Fizemos um trabalho muito interessante no ano passado com a Olivum, que é a Associação de Produtores de Azeite, sobre um referencial novo que eles montaram em parceria com a Universidade de Évora, mas para os ajudar a dinamizar aquilo como uma certificação final, ou seja, toda a parte de formações, de explorações piloto e por aí além, fizemos esse trabalho com eles. É um departamento que começou cerca de 2 anos depois do departamento animal, por isso vai um bocadinho só mais atrás em termos da diversidade de trabalho que faz com a exploração. No entanto, já temos bastantes explorações, neste caso de quintas, que começam a trabalhar connosco também noutros âmbitos. Mesmo neste caso da sustentabilidade, a ir para além daquilo que é os mínimos exigidos por um referencial de sustentabilidade e por uma certificação. Pronto. E depois, este ano que passou, acrescentámos também uma parte da equipa. Nós somos cerca de 10 ou 11, agora assim de cabeça, não tenho a certeza. Uma boa equipa para já. Que dá apoio à gestão empresarial das empresas agropecuárias e que realmente tivemos um feedback fenomenal no ano passado a trabalhar com algumas empresas grandes do setor, de toda a parte da eficiência de processos, organização das organizações, por aí além, e também das candidaturas a apoios ao investimento. Permita-me esta questão. Nós estamos aqui a acompanhar o 25º Congresso Nacional de Zootecnia, aqui no ISA, em Lisboa. Também é em Lisboa que vocês têm a vossa sede. Sim, nós temos um escritório em Lisboa, onde nos tentamos juntar com o mínimo de frequência. A verdade é que o nosso trabalho é no campo, junto dos produtores e das explorações, sejam elas agrícolas ou de pecuária, e eu posso dizer que os nossos carros têm uma quilometragem fenomenal, porque eu numa semana sou capaz de ir a Mirandela e depois a Reguengos e depois a Moura e depois... Já pensaram em ir para o interior? Atenção, não seja sim, mal interpretado, não tem nada contra Lisboa. Nós temos um escritório também em Moura, exatamente para facilitar as dinâmicas, e temos uma pessoa sediada no Porto, porque realmente, especialmente os nossos produtores leiteiros, cerca de 80% das explorações estão para cima de Coimbra, diria eu. E isso permite efetivamente fazer muito menos quilómetros no nosso dia-a-dia. Mesmo assim, acabamos por ser uma equipa que cobre
Portugal de norte a sul. Temos outra pessoa que vive em Évora, por isso também dá muito apoio ali àquela zona. Estamos um bocadinho por todo lado. Portanto, uma empresa bem concertada, Sim. bem preparada, bem alinhada para os desafios do setor, não só pecuário, o setor agrícola em geral. Portanto, dou-vos os parabéns e certamente que muito ainda terão que fazer e vão fazer, certamente para bem da agricultura nacional. Muito obrigado. Espero que sim. Obrigada por este tempo. Muito obrigado. Bom, e foi esta entrevista com Catarina Stilwell, da Concerta, empresa Concerta, e também da Farming, portanto, foi esta a nossa ideia de fazer justamente aqui um retrato e aproveitar a oportunidade de falar com alguém que conhece verdadeiramente as explorações por dentro, porque fala diariamente e trabalha diariamente com as explorações, constata as necessidades, aquelas necessidades prementes da maior parte das explorações. Portanto, vamos continuar aqui a falar com outros intervenientes que estão patentes aqui neste 25º Congresso Nacional de Zootecnia, aqui em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia. Até já.